Michael Jackson é provavelmente o artista mais famoso que já existiu. Todo mundo sabe disso, mesmo quem nasceu décadas depois do seu auge com as músicas Billie Jean, Thriller, Beat It, You wanna be tough, better do what you can, so beat it. Black or White. Eat this. E junto dessas músicas existe um título que atravessou gerações: O Rei do Pop. O rei do pop. Rei do pop. Rei do pop, rei do pop. É um daqueles apelidos que soa tão natural que ninguém questiona. Assim como Elvis é lembrado como o Rei do Rock. Michael virou o Rei do Pop e fim da história. Mas existe um detalhe curioso. Quase ninguém sabe responder uma pergunta muito simples. O que exatamente significa pop? Pop. 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 Porque se Michael é o Rei do Pop, primeiro precisamos entender o que de fato é esse reino. E eu vou te falar que a resposta vai ser muito mais interessante do que você imagina. O que significa pop? A maioria das pessoas acredita que pop é um gênero musical, mas originalmente não é. Pop surgiu como uma abreviação de Popular Music, ou música popular. Em teoria isso parece simples, mas imediatamente surge um problema. Se pop significa popular, então rock é pop quando fica funk é pop quando fica popular? Percebe a confusão? É que popularidade e pop não são exatamente a mesma coisa. Uma música pode ser considerada extremamente popular sem ser considerada uma música pop. Nesse vídeo vou te mostrar que existe uma coisa escondida por trás desse nome. Uma linguagem, um conjunto de escolhas musicais, uma forma específica de construir músicas que se conectam rapidamente com milhões de pessoas ao redor do mundo. E é aqui que essa conversa começa a ficar interessante. O DNA secreto das músicas pop. Existe uma coisa curiosa quando a gente tenta definir o pop como um gênero musical. O rock, por exemplo, possui características relativamente fáceis de identificar. Guitarras, determinados padrões rítmicos, certos tipos de arranjo também. O blues possui a sua própria linguagem. Assim como a música clássica também. Ou, por exemplo, o jazz. Mas o pop, em termos de estrutura musical, o que torna uma música pop? Qual instrumento é obrigatório? Qual que é a harmonia característica? Qual que é o ritmo exclusivo? A resposta é surpreendente. Praticamente nenhum desses elementos que eu acabei de dizer define uma música pop. Porque o pop não nasceu de uma linguagem musical específica. Ele nasceu como uma estratégia de comunicação. Dinheiro. Dinheiro. Por isso, existem músicas pop com elementos de rock, funk, soul e vários outros gêneros. Músicas pop com elementos eletrônicos e até mesmo músicas pop inspiradas em música clássica. Ou seja, o pop não é definido pelo material que ele utiliza. Ele é definido pelo resultado que ele busca alcançar. Conexão imediata, memorização e principalmente alcance. Dinheiro. Talvez seja exatamente por isso que é meio difícil definir essa pergunta. O que é pop? Porque a maior parte das pessoas fica procurando por um gênero musical, quando na verdade estamos falando de uma linguagem. Mas existe sim uma característica que aparece em praticamente todas as músicas pop que fizeram sucesso. Clareza seguido de não simplicidade, porque música pop precisa de técnicas inovadoras, pioneiras. E isso exige uma boa dose de conhecimento técnico. Uma boa música pop não tenta impressionar o ouvinte. Na verdade, o objetivo é ser compreendida rapidamente. E é para isso que existe uma espécie de um DNA que aparece repetidamente nas músicas mais populares do planeta. Pop é igual a memorização, mais repetição, mais recompensa. Observe algumas características que aparecem com muita frequência, principalmente nas músicas pop. Refrões fáceis de lembrar, melodias que podem ser cantadas por praticamente qualquer pessoa. The Billie Jean is not my
poucos elementos disputando a atenção ao mesmo tempo? Arranjos construídos para destacar a voz principal, repetições estratégicas que ajudam o cérebro a reconhecer padrões, estruturas previsíveis que geram familiaridade, e aqui existe uma coisa interessante. A previsibilidade não é um defeito, é uma ferramenta. O nosso cérebro gosta de reconhecer padrões. Quando uma música entrega exatamente a quantidade certa de surpresas e familiaridade, essa música se torna muito mais fácil de memorizar. Verso, pré-refrão, refrão, verso, pré-refrão, refrão, ponte, refrão final, ou coda. Essa é uma estrutura que aparece em milhares de músicas ao redor do mundo, pelo menos as músicas que fazem sucesso. Mas isso não quer dizer que todas as músicas pop são iguais. Da mesma forma como milhares de filmes ao redor do mundo utilizam-se da jornada do herói, mas sem contar a mesma história sempre. A estrutura é apenas um esqueleto. O que realmente conta é o que o artista faz com esse esqueleto. Aliás, se você quiser entender realmente como essa estrutura funciona, verso, pré-refrão, refrão, coda, todas essas engrenagens que fazem prender a atenção de quem está ouvindo uma música, esse é um assunto muito interessante e eu já fiz um vídeo sobre esse tema aqui no canal. E esse vídeo é interessante tanto para quem toca quanto para quem apenas ouve música, para entender como é que as músicas são construídas. Se você estiver curtindo esse vídeo, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo também. Então eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Depois vai lá dar uma olhada. Mas para esse vídeo de hoje aqui, basta você entender uma coisa. Michael Jackson dominava essas ferramentas como pouquíssimos artistas na história. O gênero por trás dos hits. Existe uma frase famosa na produção musical. Não é difícil adicionar elementos numa música. O difícil é saber o que remover. Escute Billie Jean. A música inteira parece quase minimalista. Uma linha de baixo, uma bateria, pouquíssimos elementos, nenhum excesso. E mesmo assim ela continua impactando e sendo reconhecível mesmo nos dias de hoje. Agora pense na música Thriller. Ou na música Beat It. Todas são diferentes, mas todas compartilham uma característica. Você reconhece a música quase que instantaneamente. E isso não acontece por acaso. É resultado de uma engenharia musical extremamente sofisticada. Cada timbre, cada silêncio, cada virada, cada detalhe dessas músicas foi pensado para maximizar o impacto e a sua memorização. Mas Michael não fazia isso sozinho. Michael Jackson era apenas pop? Quando a gente escuta Michael Jackson hoje, a gente encontra muito mais do que pop. A gente encontra rock, soul, funk, R&B, gospel, música eletrônica, até elementos de música orquestral. Isso revela algo importante. Michael não seguia gêneros. Na verdade, ele absorvia gêneros. Pegava características de estilos diferentes e transformava tudo em uma linguagem universal. Talvez seja exatamente por isso que as suas músicas atravessaram tantas culturas. Você podia ouvir as músicas dele nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, no Japão, em qualquer um desses lugares, a música dele sempre funcionou. Exatamente porque a linguagem principal não era um gênero específico, era uma comunicação emocional. Porque ele virou o rei. Talvez a pergunta certa nunca tenha sido o que é pop. Talvez a pergunta correta seja quem conseguiu dominar melhor essa linguagem. E é aqui que entra outro personagem fundamental, Quincy Jones. Se Michael era o rosto, Quincy era parte de uma arquitetura invisível. Os dois criaram uma parceria que redefiniu a produção musical moderna. Michael tinha instinto, performance, carisma, sensibilidade melódica, enquanto Quincy tinha visão, arranjo, experiência e muito conhecimento técnico. Juntos, esses dois aí construíram alguns dos discos mais influentes da história da música. E talvez o título de Rei do Pop não existiu apenas porque Michael vendeu milhões de discos. Talvez exista porque ele dominava melhor do
do que qualquer outro artista a arte de transformar música em algo universal. Aliás, existe uma outra coisa curiosa aqui. Quando a gente fala do Michael Jackson, é impossível ignorar Quincy Jones. Mas isso não aconteceu apenas com o Michael. Praticamente todos os grandes artistas da história tiveram grandes produtores trabalhando nos bastidores. Os Beatles tiveram Sir George Martin, Amy Winehouse teve Mark Ronson, o Queen teve Roy Thomas Baker, David Bowie teve Tony Visconti, Metallica teve Rick Rubin. E o mais interessante é que cada um desses produtores tem uma personalidade e uma forma de trabalhar completamente diferente. O que leva a uma pergunta, afinal de contas, o que realmente faz um produtor musical? E se você quiser que eu faça um vídeo mostrando por que será que eles tiveram tanta influência nas músicas que a gente escuta hoje, escreve aí nos comentários a palavra produtores, que dependendo do interesse de vocês aí, eu faço um vídeo sobre esse tema, porque é muito interessante ver como é que esses caras trabalhavam com os artistas. O pop morreu? Hoje a gente vive numa época muito diferente. Durante décadas, existiam artistas que praticamente todo mundo conhecia. Michael Jackson, Madonna, David Bowie, Whitney Houston, Prince, mas com certeza a internet fragmentou a cultura. Cada pessoa vive dentro de um universo totalmente diferente. Algoritmos criam públicos cada vez mais específicos. Talvez seja por isso que hoje seja mais difícil de encontrar aí o próximo rei do pop. O mundo continua produzindo sucessos, mas cada vez menos músicas conseguem unir milhões de pessoas em torno de uma mesma experiência cultural. E talvez seja por isso mesmo que até hoje Michael Jackson seja considerado uma referência. Mas não porque foi popular, mas exatamente porque conseguiu algo muito mais raro: transformar música em uma linguagem que parecia pertencer ao mundo todo. Então é bem provável que Michael Jackson não tenha se tornado o rei do pop porque fazia música pop. Talvez ele tenha recebido esse título porque entendia algo que poucos artistas compreenderam. A música não é apenas som, ela é comunicação. Quando essa comunicação atravessa países, idiomas, culturas e principalmente gerações, ela deixa de ser apenas um gênero, ela se torna um fenômeno. E talvez seja exatamente isso que a palavra pop sempre tentou significar. Mas aí surge mais uma pergunta: se Michael foi o rei do pop, quem será que seria capaz de receber esse título nos dias de hoje? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Aqui no canal eu lanço vídeo novo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.